Então, galerinha, vamos falar um pouquinho agora sobre Atenas. Atenas foi uma das principais cidades-estados gregas, né? Uma das principais polis gregas. Ela era localizada numa região chamada de Ática. E eles tinham muitos portos, ou seja, eles eram próximos do mar, o que favoreceu um grande desenvolvimento comercial e o transporte de diversas mercadorias. Em linhas gerais, o território da Grécia ele não é um território muito fértil. Ele é um território muito montanhoso, certo? Não tem muitos rios, enfim, como era no Egito e na Mesopotâmia. Então, os gregos eles têm outras estratégias. Em Atenas, principalmente, a principal atividade econômica era então o comércio. O nome da cidade está inspirado na deusa Atena, que é a deusa da justiça e da sabedoria, certo? Na Grécia Antiga eles também eram politeístas, assim como no Egito e na Mesopotâmia. Acreditavam em vários deuses, certo? Então, a civilização ateniense, ela é assim muito importante para a gente entender um exemplo que é a organização política da sociedade brasileira. Então, nós vamos falar bastante sobre Atenas e a sua democracia. Mas antes disso, vamos entender como era formada essa sociedade, quais eram os grupos sociais que habitavam em Atenas. Vamos lá. Em Atenas, tá, gente? Isso não é válido para todas as cidades e estados gregas. Atenas era dividido em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, que estava no topo da hierarquia social, era o grupo dos chamados eupátridas. A palavra eupátrida significa bem-nascido, tá? Eles eram os descendentes diretos dos jônios e dos eólios, que teriam sido os fundadores dessa cidade. Eles tinham, além dos eupátridas, 50% da sociedade ateniense chegava a ser de escravos, tá? Em alguns momentos da história. A outra parte era formada por homens livres, e as mulheres também. Mas eu vou te explicar por que a gente não falou mulheres e falou só homens. Como é que eles pensavam essa sociedade? E tínhamos também os chamados metecos. Quem eram os metecos? Metecos eram os estrangeiros. Eram aquelas pessoas que não eram filhos de pais e mães atenienses, que não tinham nascido em Atenas, mas que moravam lá. Vamos entender agora um pouquinho mais sobre esses grupos sociais? Bem, então vamos lá. Eupátridas significa bem-nascido. Vou botar minha bolinha aqui, depois eu mudo, tá? Quem eram os eupátridas? Eram os grandes proprietários de terras e os grandes comerciantes, a elite de Atenas. Eles possuíam muito prestígio por serem considerados descendentes dos fundadores da cidade, que são os eólios e os jônios, certo? Bem, por cerca de 200 anos foram os eupátridas que tinham unicamente o direito político em Atenas. Então, era uma elite que governou sozinha Atenas por muito tempo, tá? E a palavra eupátrida significa bem-nascido. Bem-nascido por quê? Porque seriam os descendentes dos fundadores da cidade. E essa elite, elas tinham as melhores terras, que eram as terras mais férteis, mais produziam, e eles também eram formados pelos grandes comerciantes, tá? Abaixo dos eupátridas, né, o grosso da população ateniense é formado pelos homens e mulheres livres. Eles frequentavam as praças, os templos religiosos, os teatros, os ginásios, os mercados onde comercializavam vinho, azeite, peixe, trigo, fruta, lã, peles de animais, objetos de cerâmica e utensílios domésticos. Esses homens livres e mulheres fazem a maior parte da população ateniense, certo? Mas assim, essa galera aí, às vezes, poderia se tornar escravo. Como assim, Pro? Em Atenas, os escravos eles poderiam ser ou prisioneiros de guerra, ou homens livres pobres endividados não conseguiram pagar suas dívidas e tornavam-se escravos, certo? Então, eles poderiam se tornar escravos. Os homens livres poderiam se tornar escravos em Atenas. Como, Pro? Não conseguiram pagar os impostos, não conseguiram produzir o suficiente nas suas terras para poder pagar aquele dono da terra, porque às vezes um trabalhava na terra do eupátrida e ele poderia se tornar escravos. Os escravos, então, eles eram formados por prisioneiros de guerra ou por atenienses endividados. Só que vai ter um momento aí que essa história vai mudar. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Bem, e quem eram os metecos? Os metecos eram estrangeiros.
Eram pessoas que moravam em Atenas, porque Atenas era uma polis que chamava muita atenção pelo seu comércio, né? Alguns eram pequenos proprietários de terra. No entanto, esses metecos, eles não possuíam nenhum dever, nenhum direito político. Eles eram bem excluídos da sociedade ateniense. Então, os atenienses não valorizavam os metecos. Eles poderiam possuir bens, né, ter uma terrinha lá em Atenas, mas eles não poderiam opinar em nada do que acontecia na cidade. Então, essa condição do meteco, ela é similar à condição do escravo, porque ele não possui direito político, e só fica diferente porque o meteco é uma pessoa livre e o escravo não, tá? Então, os grupos superiores na sociedade ateniense, eupátridas, homens livres, depois vem os metecos e, por último, os escravos, certo? Bem, e aí, pensando nessa sociedade, em Atenas existia o conceito de cidadania. O que é o conceito de cidadania? Quem é considerado cidadão? Quem é que tem direitos e deveres com Atenas, né? Esse conceito era super excludente. E aí, o que é que dizia? Que apenas os homens livres, maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses, eram considerados cidadãos. Então, a gente está dizendo aí que mulheres, escravos e estrangeiros não tinham nenhum poder político em Atenas. Logo, em Atenas, que teria um governo que nós chamamos de democracia. Só que a democracia ateniense ela é feita apenas para os cidadãos atenienses. Só que esse conceito de ser cidadão ateniense ele é excludente, porque não cabem homens, mulheres e estrangeiros. No Brasil, todos os homens, todas as mulheres são considerados cidadãos, certo? Os estrangeiros, eles podem ganhar o direito à cidadania. É bem diferente do que tinha em Atenas, certo? Então, o conceito de cidadão em Atenas, ele é excludente e ele não comporta todas as pessoas da sociedade. Principalmente porque vai excluir a grande parcela de escravos, de mulheres e de estrangeiros. As pessoas que eram jovens, mas que são homens livres e filhos de pais e mães atenienses, ao conquistarem os seus 18 anos, passavam a ser considerados cidadãos. E entender a cidadania é essencial para a gente entender a forma de governo de Atenas, que é uma democracia. Não é a mesma que a nossa? A gente também não vive a democracia no Brasil? Sim, a forma é a mesma, mas a gente tem algumas diferenças e nós vamos entender isso nos próximos vídeos.